Em 2008, a pequena cidade de Woodland Park, no Colorado, foi abalada por um desaparecimento misterioso que rapidamente se tornou o assunto de todas as conversas. O clima pacato da cidade foi substituído por uma sensação de inquietação e incerteza. Joshua Maddux, um jovem de 18 anos, sumiu sem deixar rastros, deixando amigos e familiares perplexos. Ele era conhecido por ser tranquilo, gentil e muito querido por todos ao seu redor. Seus últimos passos foram vistos em sua própria casa, em um dia aparentemente comum. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o início de um mistério que marcaria a cidade para sempre. A partir daquele dia, o silêncio e o medo se tornaram constantes na vida da família e da comunidade. Vizinhos se uniram em vigílias e buscas, mas nenhuma pista concreta foi encontrada. O caso de Joshua Maddux permanece um enigma até hoje, desafiando investigadores e intrigando todos que acompanham a história. Acidente? Crime? Ou algo ainda mais sinistro? As perguntas só aumentaram com o passar dos anos, alimentando teorias e especulações. A busca por respostas nos leva a um labirinto de pistas falsas, teorias perturbadoras e uma atmosfera pesada que paira sobre a cidade, tornando impossível esquecer o que aconteceu. A história de Joshua Maddux é um lembrete assustador de que a verdade pode ser mais complexa e assustadora do que podemos imaginar, e que nem sempre há um desfecho claro para todos os mistérios. Então, prepare-se para mergulhar em um dos casos mais intrigantes e sombrios da história criminal americana, onde cada detalhe pode esconder uma nova revelação. Woodland Park, Colorado. Uma cidade que parece saída de um cartão postal, com ruas tranquilas e uma atmosfera acolhedora. Uma cidade pequena, cercada por montanhas imponentes e um céu azul infinito. O tipo de lugar onde todos se conhecem e a rotina raramente é quebrada. Um lugar onde a vida seguia tranquila até o dia em que Joshua Maddux desapareceu sem deixar vestígios, mudando para sempre o destino da cidade. Era 8 de maio de 2008, uma manhã comum de primavera. Joshua, um jovem de cabelos escuros e olhos penetrantes, estava em casa, aparentemente tranquilo. Seus pais estavam fora, trabalhando, confiantes de que logo estariam juntos novamente ao final do dia. Ele havia acabado de se formar e tinha planos para o futuro, sonhos e expectativas como qualquer adolescente. A casa, localizada em um bairro tranquilo, não apresentava sinais de arrombamento ou qualquer anormalidade. Nada parecia fora do lugar. Tudo estava exatamente como deveria estar. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e o silêncio só aumentava. A angústia tomava conta da família Maddux, que buscava respostas e se agarrava à esperança. Cartazes com o rosto de Joshua estampavam postes e vitrines da cidade, espalhando o desespero dos pais. A comunidade se unia em orações e buscas, caminhando por trilhas e florestas, mas a esperança diminuía a cada dia. Onde estava Joshua Maddux? A resposta, quando finalmente viesse, seria mais chocante do que qualquer um poderia imaginar, deixando marcas profundas em Woodland Park. Os anos se passaram, mas o mistério do desaparecimento de Joshua Maddux permaneceu. A polícia seguia diversos rastros, mas nenhum levava a uma resposta. A família, devastada pela dor e pela incerteza, se agarrava a uma réstia de esperança. A comunidade, antes tranquila, passou a conviver com a sombra da tragédia. A cada aniversário de desaparecimento, a memória de Joshua era lembrada em vigílias emocionantes. A pergunta ecoava no ar: o que aconteceu com Joshua Maddux? Seria ele vítima de um crime cruel? Teria fugido para recomeçar a vida? As teorias se multiplicavam, mas a verdade continuava escondida, tão inacessível quanto as profundezas das montanhas que cercavam a cidade. 7 longos anos se passaram,
O tempo parecia se arrastar para a família Maddox, cada estação trazendo apenas mais silêncio e incerteza. A esperança de encontrar Josua com vida se esvaía a cada dia. O vazio deixado por seu desaparecimento era sentido em cada canto da casa, e a dor da dúvida nunca diminuía. Então, em 2015, um telefonema mudou tudo. A ligação trouxe uma notícia inesperada, capaz de abalar até os mais fortes. Trabalhadores demoliam uma cabana próxima à antiga casa da família Maddox, um local que guardava memórias e segredos do passado. A propriedade havia sido vendida após o desaparecimento do jovem, tornando-se um lugar esquecido e tomado pelo mato. Durante a demolição, um achado macabro interrompeu o trabalho. O que parecia ser apenas mais uma reforma, logo se transformou em cena de mistério. Dentro da chaminé, em um espaço inacreditavelmente apertado, estava um esqueleto humano. O local era tão estreito que parecia impossível alguém estar ali por acaso. Os restos mortais foram identificados. Eram de Josua Maddox, finalmente trazendo uma resposta, mas também um novo tormento para a família. A descoberta, ao invés de trazer alívio, gerou mais perguntas do que respostas. O mistério só aumentava, e a dor se misturava à perplexidade. Como o corpo de Josua foi parar ali? O que teria acontecido naquela noite fatídica? Teria ele escalado a chaminé por vontade própria, tentando se esconder ou escapar de algo? Ou teria sido colocado lá por alguém? Seria possível que outra pessoa estivesse envolvida nesse mistério sombrio? A posição do corpo, a falta de outras pistas e o local insólito da descoberta apontavam para um enigma ainda mais profundo, deixando todos sem respostas e com o coração apertado. A polícia, depois de uma análise inicial da cena, apresentou uma teoria acidente. Segundo os investigadores, Josua teria tentado entrar na cabana pela chaminé, ficando preso e morrendo por hipotermia. A posição do corpo, de cabeça para baixo, parecia, assim, corroborar essa teoria. Mas olha, nem todos estavam convencidos. A chaminé era extremamente estreita. Seria mesmo possível para um jovem do tamanho de Josua ficar preso ali? E, sinceramente, por que ele tentaria entrar em uma cabana abandonada desse jeito? Além disso, tinha um detalhe bem perturbador. A lareira estava bloqueada por móveis pesados. Se Josua estivesse tentando entrar pela chaminé, como teria passado pelos móveis? As contradições nessa teoria do acidente eram gritantes, alimentando a suspeita de que, talvez, algo mais sinistro tivesse acontecido. Enquanto a polícia trabalhava com a hipótese de acidente, na pequena Woodland Park, os boatos corriam soltos. Um nome, em particular, começou a ser sussurrado em meio às conversas: Andrew Newman. Newman, conhecido na cidade por seu comportamento problemático, vivia em uma van não muito distante da cabana onde o corpo foi encontrado. Testemunhas afirmaram ter visto Newman rondando a área da cabana na época do desaparecimento de Josua. Outros mencionaram conversas estranhas, nas quais Newman teria feito comentários vagos, mas perturbadores, sobre o caso. A polícia interrogou Newman diversas vezes, mas ele negou qualquer envolvimento com o desaparecimento e morte de Josua. Sem provas concretas, ele nunca foi considerado oficialmente um suspeito. Mas, para muitos moradores de Woodland Park, a sombra da dúvida permanecia. Com a descoberta do corpo de Josua, a antiga cabana da família Maddox se tornou um ponto focal de medo e especulação. Moradores locais contavam histórias antigas sobre a propriedade, histórias que remontavam a tempos antes do desaparecimento de Josua. Sussurravam sobre acontecimentos inexplicáveis, sombras se movendo no interior da casa, sons estranhos vindos do sótão. A casa, outrora um lar para a família Maddox, agora era vista como um local amaldiçoado, marcado pela tragédia.
Alguns moradores evitavam passar pela rua, temendo atrair a atenção de forças sobrenaturais. A crença de que a casa era mal assombrada se espalhou pela comunidade, adicionando uma camada ainda mais sinistra ao mistério da morte de Joshua Maddox. Joshua Maddox se foi, mas sua história permanece viva nas montanhas do Colorado. A descoberta de seu corpo, após anos de busca incessante, ao invés de trazer paz, abriu um abismo de perguntas sem respostas. A teoria do acidente, repleta de inconsistências, deixa mais dúvidas do que certezas. As suspeitas que recaem sobre Andrew Newman, nunca comprovadas, alimentam o clima de desconfiança na comunidade. E a antiga cabana da família Maddox, envolvida em rumores e medos ancestrais, permanece de pé como um monumento macabro a um mistério que talvez nunca seja desvendado. O caso de Joshua Maddox é um lembrete cruel de que, às vezes, a verdade se esconde nas sombras, fora do alcance da justiça e da compreensão humana. Apesar das sombras que envolvem sua morte, Joshua Maddox não deve ser lembrado apenas como uma vítima ou um mistério. Ele era um filho, um amigo, um jovem com sonhos e aspirações. Sua vida foi tragicamente interrompida, deixando um vazio naqueles que o amavam. Que sua história sirva como um chamado à compaixão, à busca incansável pela verdade e à importância de mantermos viva a memória daqueles que partiram cedo demais. Que Joshua Maddox encontre paz em meio aos mistérios que cercam sua morte.